Documentário relaxante a história completa do Holocausto. O.S. Campos da Morte, o Holocausto, um nome que ainda ecoa no silêncio da memória humana. Entre 1941 e 1945, o mundo presenciou o colapso da empatia, a negação da compaixão e o triunfo momentâneo da crueldade. Milhões de inocentes judeus, ciganos, prisioneiros políticos, pessoas com deficiência, homossexuais, foram perseguidos, humilhados e exterminados em uma escala jamais vista antes. Mas este documentário não é apenas sobre números, é sobre pessoas. Cada número representava um rosto, cada rosto uma história, e cada história um eco de humanidade que tentou resistir ao impossível. Dos guetos sufocantes da Europa Oriental aos vagões de trem que levavam multidões ao desconhecido, dos portões de Auschwitz e Treblinka ao silêncio frio das câmaras de gás, aqui, a história não é contada apenas com fatos, é sentida. A proposta deste vídeo é guiá-lo por uma jornada de reflexão, calma e respeito. A música suave e o ritmo lento não buscam suavizar o horror, mas permitir que o peso dos acontecimentos seja compreendido com profundidade. Porque o Holocausto não foi apenas uma tragédia, foi um espelho do que a humanidade é capaz de fazer quando o ódio se torna lei. Ao assistir, permita-se pensar o que levou pessoas comuns a se tornarem cúmplices de um genocídio. O que sustentava a esperança daqueles que sabiam que talvez não veriam o amanhecer seguinte? E, principalmente, será que hoje, em pleno século XXI, estamos realmente imunes a repetir os mesmos erros? Deixe sua opinião nos comentários. O que o Holocausto representa para você, uma lembrança distante ou um alerta que ainda pulsa? Sua reflexão pode inspirar outras pessoas a nunca esquecer que, no fundo, a história só se repete quando o silêncio vence a memória. O que foi o Holocausto e por que o mundo jamais deve esquecê-lo. O Holocausto foi um dos capítulos mais sombrios e devastadores da história da humanidade. Entre 1941 e 1945, o regime nazista de Adolf Hitler promoveu o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos. O objetivo era claro e brutal: eliminar todos aqueles que não se encaixavam na ideologia de pureza racial pregada pelo Terceiro Reich. Campos de concentração e extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor se tornaram fábricas da morte, onde a crueldade humana atingiu níveis inimagináveis. Mas o Holocausto não foi apenas uma tragédia histórica, ele é um alerta eterno. Ele mostra até onde a humanidade pode descer quando o ódio, o fanatismo e a indiferença tomam o lugar da empatia e da razão. Foi um genocídio planejado, organizado e executado com eficiência assustadora, diante dos olhos de um mundo que por muito tempo preferiu não ver. Jamais esquecer o Holocausto é um dever moral e humano. Cada testemunho, cada fotografia, cada nome gravado em memoriais pelo mundo serve para lembrar que aquilo realmente aconteceu e que pode voltar a acontecer se a história for apagada ou distorcida. A negação e o esquecimento são aliados do mesmo mal que um dia incendiou a Europa e mergulhou o planeta no horror. Por isso, é essencial manter viva essa memória. Falar sobre o Holocausto não é reviver o passado apenas por dor, mas por consciência. É um chamado para refletirmos sobre o presente. O preconceito, a intolerância, o discurso de ódio, eles ainda existem e crescem no silêncio da omissão. E você, o que pensa quando ouve sobre o Holocausto? Acha que a humanidade realmente aprendeu com essa tragédia? Comente abaixo, sua opinião pode inspirar uma reflexão importante. O antissemitismo existia antes de Hitler. A Europa já estava pronta para odiar os judeus. Antes mesmo de Hitler nascer, o antissemitismo já fazia parte do tecido cultural, religioso e político da Europa. Muita gente acredita que o ódio aos judeus começou com o nazismo, mas essa é uma ilusão conveniente. A verdade é que o terreno para o Holocausto foi preparado ao longo de séculos por igrejas, impérios, reis e até pela ciência. Desde a Idade Média, os judeus foram perseguidos, expulsos e massacrados em diferentes países europeus. Na Inglaterra, foram expulsos em 1290, na França, em 1306.
Na Espanha, em 1492, com a Inquisição. Em muitos lugares, os judeus eram vistos como povo deicida, os assassinos de Cristo, uma narrativa religiosa que justificou o ódio por séculos. Eles eram proibidos de possuir terras, limitados a certas profissões e frequentemente acusados de crimes absurdos, como envenenar poços ou usar o sangue de crianças cristãs em rituais, as famosas acusações de sangue. Durante o Iluminismo, quando a Europa se dizia racional e moderna, o preconceito apenas mudou de forma. Saiu o discurso religioso, entrou o pseudocientífico. Surgiram teorias raciais que diziam que os judeus eram biologicamente diferentes, inferiores ou incapazes de assimilar-se à sociedade europeia. Essas ideias, baseadas em falsos estudos e racismo disfarçado de ciência, circularam abertamente em universidades, jornais e governos. E aí está o ponto crucial. Hitler não criou o antissemitismo, ele o explorou. O que ele fez foi canalizar um ódio que já estava entranhado na cultura europeia. Os discursos nazistas apenas reuniram todas essas antigas ideias e lhes deram uma forma política, brutal e organizada. Quando o nazismo chegou ao poder, a Europa já estava preparada para aceitar a exclusão dos judeus. Os vizinhos que fecharam as portas, os países que negaram refúgio, as populações que ficaram em silêncio, tudo isso foi o resultado de séculos de normalização do preconceito. Por isso, o Holocausto não foi um raio em céu azul, foi o clímax trágico de uma longa história de intolerância. E aqui vai a pergunta que eu quero que você comente dorso da mão com o dedo indicador apontando para baixo. Você acha que a Europa realmente aprendeu com essa história? Ou o antissemitismo apenas mudou de rosto, agora mais disfarçado, mais sutil, mas ainda presente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Hitler foi causa ou consequência de um ódio muito mais antigo? Vamos conversar, quero ler a sua visão sobre isso. A propaganda nazista e a construção do inimigo interno, você já se perguntou como regimes autoritários conseguem manipular milhões de pessoas a ponto de aceitarem discriminação, violência e até genocídio contra outros seres humanos? A história do nazismo nos mostra que isso não aconteceu por acaso, foi um processo cuidadosamente planejado, centrado no uso da propaganda para criar um inimigo interno. Parte 1, propaganda. O instrumento de controle, a propaganda nazista, não era apenas um conjunto de mensagens aleatórias. Ela era meticulosamente estruturada. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, acreditava que a repetição constante de uma ideia fazia com que ela se tornasse verdade na mente das pessoas. Exemplos: cartazes com imagens de judeus retratados de forma caricata, como se fossem uma ameaça ao povo alemão. Filmes e notícias que associavam judeus à corrupção, pobreza e decadência moral. Rádio e jornais que propagavam constantemente a narrativa de que a Alemanha precisava de um inimigo interno para explicar seus problemas econômicos e sociais. O objetivo era claro: criar uma inimaginável uniformidade de pensamento, em que todos acreditassem que os problemas do país tinham um culpado visível. Pergunta para você: você já percebeu mensagens hoje que tentam apontar um culpado único por problemas complexos? Como você reage a isso? Comente. Parte 2, a construção do inimigo interno. O conceito de inimigo interno é um mecanismo psicológico poderoso. Ele funciona porque, ao identificar alguém como ameaça, a população se une contra esse grupo, muitas vezes aceitando medidas extremas e injustas. Na Alemanha nazista, judeus, comunistas, ciganos e homossexuais foram transformados em ameaças à nação. Não se tratava de uma acusação aleatória, era uma estratégia sistemática e contínua que incluía demonização em discursos oficiais. Difusão de estereótipos que reforçavam preconceitos, incentivo à vigilância social, fofocas e delações, quebrando laços de confiança entre vizinhos. Pergunta para você: você acha que a sociedade atual ainda cria inimigos internos? Se sim, quem seriam eles e por quê? Quero muito ler sua opinião. Parte 3, a psicologia do medo. O medo é um dos motores mais eficientes da manipulação.
O regime nazista explorava inseguranças econômicas, sociais e políticas para fortalecer a ideia de que a salvação da Alemanha dependia de eliminar o inimigo interno. Pessoas comuns passaram a desconfiar de vizinhos, colegas e até familiares. A propaganda fazia com que atos de discriminação e violência parecessem necessários e até patrióticos. O ódio se tornava normalizado e questioná-lo se tornava perigoso. Pergunta para você: você já presenciou situações em que o medo ou a desinformação fizeram pessoas comuns aceitarem ideias extremas? Como reagiu? Compartilhe nos comentários. Parte 4 exemplos de propaganda na prática. Alguns exemplos marcantes mostram como a propaganda nazista funcionava de maneira abrangente. Filmes como O Judeu Sussurrante e O Eterno Judeu, que transformavam pessoas em monstros e culpados por tudo. Cartazes e quadrinhos usados em escolas e ruas para reforçar a ideia de que o inimigo interno era perigoso. Discursos de Hitler sempre repetindo a narrativa de que a Alemanha estava cercada por ameaças internas e externas. Pergunta para você se esses métodos eram tão eficazes como podemos nos proteger de narrativas semelhantes hoje em dia. Já viu algo parecido acontecendo em redes sociais, na política ou na mídia? Escreva sua experiência nos comentários. Parte 5. Relevância atual. Embora o nazismo tenha sido derrotado, os métodos de criar um inimigo interno ainda aparecem. Discurso de ódio e fake news nas redes sociais. Polarização política extrema, apontando grupos como culpados por todos os problemas. Propaganda que simplifica problemas complexos, criando vilões visíveis e heróis imaginários. Compreender como a propaganda funcionava na Alemanha nos dá ferramentas para não repetir os mesmos erros, questionar informações e cultivar empatia. Pergunta final para você: como podemos resistir a essa manipulação hoje? Qual é o papel de cada um de nós em não aceitar que o ódio seja normalizado? Quero muito ler seus comentários. A ascensão do Terceiro Reich e a ideia de pureza racial. A história do Terceiro Reich é, acima de tudo, um alerta sobre os perigos da intolerância e da manipulação ideológica. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentava um cenário devastador. Uma economia em colapso, inflação descontrolada, desemprego em massa e uma população ressentida com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Nesse terreno fértil para o desespero, surgiram ideologias radicais prometendo soluções rápidas e fáceis. E é nesse contexto que Adolf Hitler e o Partido Nazista conquistaram espaço. Um dos conceitos mais perversos do nazismo foi a chamada pureza racial. Para o regime, a sociedade deveria ser composta exclusivamente por pessoas da raça ariana, considerada superior em inteligência, força e valor moral. Essa ideia não tinha qualquer base científica, mas foi promovida como uma verdade incontestável por meio de propaganda massiva, educação direcionada e controle total da mídia. Cartazes, filmes, livros e discursos enchiam os alemães de orgulho por sua pureza e medo do inimigo racial, cultivando o ódio sistemático contra judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e outros grupos minoritários. O impacto dessa ideologia foi devastador. Leis raciais institucionalizaram a segregação, campanhas de esterilização forçada atingiram milhares de pessoas e a perseguição culminou no Holocausto, um dos maiores genocídios da história, que ceifou milhões de vidas. É difícil compreender como uma sociedade inteira pôde aceitar, muitas vezes com entusiasmo, ideias tão extremas e desumanas. Mas essa história também nos faz refletir sobre o presente. Até que ponto conceitos de superioridade ou discriminação ainda estão presentes em nossas sociedades? Mesmo que de forma sutil, ideias de pureza ou hierarquia racial podem surgir em discursos políticos, mídias sociais ou atitudes cotidianas. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para combatê-los. Queremos ouvir sua opinião. Por que você acha que tantas pessoas aceitaram essas ideias sem questionar? Você acredita que a propaganda e o medo ainda funcionam da mesma forma nos dias atuais?
Quais medidas você acha que podem ser tomadas para que a intolerância e o ódio nunca mais se tornem política de Estado? Você conhece exemplos de discriminação sutil que ainda existem hoje e que poderiam ser comparadas a essa ideia de pureza racial, as leis de Nuremberg e a exclusão sistemática dos judeus? Você já ouviu falar em Nuremberg, mas sabe por que essa cidade se tornou tão simbólica na história da Alemanha e do mundo? Nuremberg, localizada na Baviera, era conhecida por suas tradições, feiras e cultura medieval, mas no período nazista, entre 1933 e 1945, tornou-se o palco de grandes manifestações do partido nazista. Era ali que Adolf Hitler e seus líderes realizavam os famosos ralis de Nuremberg, eventos enormes, cheios de propaganda, desfiles militares e discursos que reforçavam a ideologia. Foi justamente nesse contexto que, em 1935, as chamadas leis de Nuremberg foram promulgadas. Mas o que eram essas leis? Elas não eram apenas normas isoladas. Eram leis oficiais do governo nazista que institucionalizaram o racismo e a exclusão dos judeus da vida social, econômica e política da Alemanha. Basicamente, o regime transformou o preconceito em política, determinando, por exemplo, que judeus não poderiam se casar ou manter relações sexuais com arianos, eram privados de cargos públicos, tinham restrições de ensino e até proibidos de frequentar certos espaços públicos. Essas leis foram o primeiro passo para uma exclusão sistemática e legalizada, abrindo caminho para o que viria a ser o Holocausto. Milhões de pessoas foram perseguidas, deportadas e assassinadas por um Estado que usava a legalidade como ferramenta de opressão. É assustador pensar que leis, algo que deveria proteger os cidadãos, pode ser usado para justificar injustiças tão extremas. Quando olhamos para Nuremberg, não podemos esquecer que anos depois, a cidade também se tornaria símbolo da justiça internacional. Entre 1945 e 1946, foram realizados os julgamentos de Nuremberg, onde líderes nazistas foram responsabilizados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ou seja, a cidade representa tanto a ascensão do ódio institucionalizado quanto o momento em que a humanidade buscou justiça e responsabilização. Agora eu quero que você reflita comigo, como uma sociedade inteira pode aceitar leis que retiram direitos de uma parte significativa de sua população. Que sinais de alerta podemos identificar hoje para que não se repitam situações parecidas? Você já conhecia Nuremberg por esse lado histórico ou só como uma cidade turística? Compartilhe seu pensamento nos comentários. Sua opinião é essencial porque refletir sobre a história nos ajuda a evitar que os mesmos erros se repitam. Se você já estudou o Holocausto ou a Segunda Guerra, conte também uma história que te marcou sobre a perseguição aos judeus. Vamos juntos construir esse espaço de memória, consciência e debate. A Noite dos Cristais Quebrados, quando o ódio se transformou em violência em 9 e 10 de novembro de 1938, um dos episódios mais sombrios da história moderna aconteceu na Alemanha nazista, a Noite dos Cristais Quebrados ou Kristallnacht. Nesse período de apenas 24 horas, a violência contra o povo judeu deixou marcas que ecoam até hoje na memória coletiva da humanidade. Durante essa noite, sinagogas foram incendiadas, casas e escolas judaicas saqueadas, cemitérios profanados e milhares de lojas destruídas. As ruas ficaram cobertas de vidros quebrados, que deram o nome ao evento. Mas o que parece ser apenas destruição física é, na verdade, um reflexo do ódio sistemático e da propaganda que desumanizava milhares de pessoas. Estima-se que cerca de 30 mil homens judeus foram enviados para campos de concentração, muitos deles sendo torturados ou assassinados. Mulheres e crianças não foram poupadas do trauma psicológico. O impacto dessa noite não foi apenas imediato, foi o ponto de partida para o Holocausto, que ocorreria alguns anos depois. Pergunta à audiência como algo tão terrível pôde acontecer sem que a maioria das pessoas comuns reagisse. Vocês acham que a passividade da população ajudou a abrir caminho para o Holocausto? Deixem sua opinião nos comentários.
A Kristallnacht não foi um acidente, foi uma ação planejada pelo governo nazista, que usou a morte de um diplomata alemão em Paris como pretexto para justificar uma violência já planejada. É um lembrete sombrio de como regimes autoritários podem manipular eventos para perseguir minorias e consolidar poder. Além da destruição material, pensem no impacto emocional. Famílias inteiras viram suas vidas desmoronar em questão de horas. O medo se espalhou como fogo pelas ruas da Alemanha e a mensagem era clara: a comunidade judaica não tinha proteção legal nem social. Provocação para comentários: se você estivesse vivendo naquela época, o que você teria feito? Você acredita que pequenas ações de solidariedade poderiam ter mudado algo? Compartilhe nos comentários suas reflexões. Hoje, mais de 80 anos depois, a Kristallnacht nos ensina algo vital. O ódio, a intolerância e o preconceito não desaparecem sozinhos. Eles crescem quando ignorados e pequenas hostilidades podem se transformar em violência em larga escala. Estudar eventos como esse é mais do que conhecer história. É aprender a reconhecer sinais de alerta no presente. A deportação e a criação dos primeiros guetos durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas casas, famílias foram separadas e comunidades inteiras desapareceram diante de nossos olhos. Um dos capítulos mais sombrios desse período foi a deportação massiva de judeus e a criação dos primeiros guetos. Mas você já parou para imaginar o que realmente significava viver dentro desses muros, sob vigilância constante, com liberdade praticamente inexistente? Os guetos não eram apenas bairros designados para isolamento, eram prisões abertas, onde milhares de pessoas eram forçadas a sobreviver em condições absolutamente desumanas. Imagine ser privado de alimentos suficientes, vivendo em espaços superlotados, com doenças, frio intenso e medo constante, sem saber se o dia seguinte chegaria. Imagine ver vizinhos e amigos sendo levados a transportes que nunca mais voltariam. Essa era a realidade de milhões de judeus na Europa ocupada pelos nazistas. A criação dos guetos era apenas uma etapa daquilo que os nazistas chamavam de solução final. Eles não queriam apenas controlar os judeus, queriam apagá-los da história. Em cidades como Varsóvia, Lodz e Cracóvia, bairros inteiros foram transformados em campos de confinamento, cercados por muros, cercas e soldados armados. As pessoas eram proibidas de sair, de trabalhar fora e muitas vezes até de sair à rua sem autorização. Para os habitantes desses guetos, cada dia era uma luta pela sobrevivência e cada noite uma batalha contra o medo e a incerteza. E ainda assim, mesmo em meio ao terror, surgiam pequenos gestos de resistência e coragem. Professores continuavam a ensinar em casas escondidas, tentando garantir que as crianças mantivessem algum contato com a educação. Músicos e artistas arriscavam suas vidas para manter a esperança viva, oferecendo momentos de alívio em um cotidiano de dor. Famílias escondiam crianças, irmãos ajudavam uns aos outros, vizinhos compartilhavam o pouco que tinham. Essas histórias de humanidade em meio ao horror nos lembram que, mesmo nas condições mais extremas, a solidariedade e a coragem podem florescer. Ao refletir sobre a deportação e os guetos, é impossível não sentir uma mistura de indignação e tristeza. Quantas vidas foram interrompidas? Quantas histórias foram perdidas para sempre? E quantos ainda lembram hoje das pessoas que viveram e morreram nessas condições? O Holocausto não é apenas uma parte do passado, ele é um alerta constante sobre os perigos do ódio, do preconceito e da intolerância. Quero que você participe ativamente. Qual história de resistência ou coragem dentro dos guetos mais te tocou? Você acha que a memória do Holocausto está sendo preservada da forma correta hoje em dia? Se pudesse perguntar algo a alguém que viveu em um gueto, o que você perguntaria? Você acha que ainda existem guetos modernos, de alguma forma, no mundo de hoje? Deixe seu comentário abaixo. Cada reflexão, cada pergunta, cada compartilhamento ajuda a manter viva a memória daqueles que sofreram e nos lembra da importância de lutar contra qualquer forma de ódio e intolerância.
O passado nos mostra a gravidade das escolhas humanas e quanto mais lembrarmos, mais preparados estaremos para garantir que algo assim nunca se repita. A Conferência de Wannsee e a decisão pelo extermínio em massa. Em 20 de janeiro de 1942, em uma elegante vila às margens do lago Wannsee, nos arredores de Berlim, alguns dos homens mais poderosos do regime nazista se reuniram. Mas não para planejar estratégias militares ou expandir territórios, eles estavam decidindo o destino de milhões de vidas humanas. Sim, hoje vamos falar sobre a Conferência de Wannsee, o encontro que oficializou o plano de extermínio em massa dos judeus da Europa. Para entender o que aconteceu em Wannsee, precisamos lembrar do contexto. A Alemanha nazista já havia implementado políticas de segregação, perseguição e assassinato em larga escala. Mas até aquele momento, os assassinatos eram mais fragmentados, realizados principalmente por unidades móveis de execução, os Einsatzgruppen. O que mudou em Wannsee foi a decisão burocrática de centralizar e organizar o genocídio. Um plano frio, meticuloso e administrativo que transformaria o assassinato em massa em uma operação sistemática, envolvendo transporte, documentação e cronogramas. Uma verdadeira logística da morte. Você já tinha ouvido falar da Conferência de Wannsee. O que mais te choca? O planejamento meticuloso ou o número de vidas que seria destruído? Comente aqui embaixo. A reunião contou com 15 oficiais nazistas, incluindo Reinhard Heydrich, chefe do Serviço de Segurança, e Adolf Eichmann, responsável pela logística da deportação. Eles discutiram como coordenar a solução final, um eufemismo para o extermínio sistemático dos judeus. A estratégia envolvia deportações em massa, concentração em campos de extermínio e a eliminação de grupos considerados indesejáveis. Heydrich escreveu depois uma ata meticulosa, chamada de Atas de Wannsee, detalhando números, categorias de vítimas e métodos de execução. Tudo frio, burocrático, assustadoramente eficiente. Como vocês se sentem sabendo que uma reunião administrativa decidiu o destino de milhões de pessoas? Isso nos faz pensar sobre até que ponto a burocracia pode ser perigosa, não é? Deixe seu comentário. Após Wannsee, o genocídio se tornou sistemático e global. O Holocausto deixou marcas profundas. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados, junto com milhões de outros grupos perseguidos pelo regime nazista. A Conferência de Wannsee é um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder atrás de uma mesa de reuniões, planilhas e ordens oficiais. Se você pudesse falar com alguém que participou de Wannsee, o que perguntaria? Ou seria impossível compreender como eles racionalizavam aquilo? Escreva nos comentários, queremos saber sua opinião. Hoje, lembramos Wannsee não apenas como um capítulo da história, mas como um alerta sobre o poder da ideologia extrema, do ódio institucionalizado e da indiferença. Histórias assim nos desafiam a refletir até onde a humanidade pode ir quando a moral é substituída por metas e eficiência. E mais importante, como podemos impedir que algo assim aconteça novamente. Compartilhe aqui nos comentários qual lição você tira da Conferência de Wannsee, como a história influencia nosso mundo hoje. Vamos conversar sobre isso. O papel da burocracia quando matar vira processo administrativo. Você já parou para pensar como algo tão monstruoso quanto o Holocausto pôde acontecer de forma organizada, quase como se fosse um processo administrativo? Parece inacreditável, mas é exatamente isso que a história nos mostra. A burocracia nazista não era apenas papelada ou reuniões formais, ela foi a mecanização do assassinato em massa. Cada decisão, cada formulário, cada relatório contribuía para que milhões de vidas fossem destruídas de maneira metódica. Imagine planilhas com números de prisioneiros, calendários de transporte, registros de chegada e saída de trens, listas de quem seria enviado para o trabalho forçado ou para as câmaras de gás. Cada detalhe era cuidadosamente documentado, como se matar tivesse se tornado um procedimento padrão, um serviço de escritório oficial. É perturbador perceber que a eficiência administrativa, algo que normalmente admiramos no mundo corporativo, aqui foi usada como instrumento de morte.
E isso nos levanta questões importantes. Como é possível que pessoas comuns, muitas vezes sem inclinação para a violência extrema, se tornassem peças de um sistema tão cruel apenas seguindo protocolos e regras? Até que ponto a obediência cega à burocracia pode apagar nossa humanidade? Queremos ouvir você. Você acha que a burocracia por si só pode desumanizar as pessoas? Como um sistema administrativo pode ser usado para o mal, mesmo que oficialmente legal? Você já se perguntou se há sinais de que a eficiência e a rotina do dia a dia podem nos tornar insensíveis a injustiças ao nosso redor? O Holocausto nos mostra que não é só a violência explícita que é perigosa, mas também a forma como processos aparentemente normais podem ser usados para causar sofrimento. E quanto mais entendemos esse lado da história, mais podemos refletir sobre nossas escolhas e a nossa responsabilidade no mundo moderno. Então, queremos ouvir sua opinião. Comente abaixo, você acredita que, se confrontados com ordens absurdas, a maioria das pessoas seguiria a burocracia ou resistiria? Quais paralelos você consegue traçar entre essa história e o nosso mundo hoje? Trens lotados rumo ao desconhecido, a logística da morte. Quando pensamos no Holocausto, muitas vezes nossa mente se volta imediatamente para os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, Treblinka ou Sobibor. Mas antes que os horrores chegassem a esses lugares, houve uma etapa igualmente cruel e mecanizada: a deportação dos judeus e outros grupos perseguidos. Trens lotados, vagões fechados, sem janelas ou ventilação adequada, transportavam milhares de pessoas rumo ao desconhecido e, na maioria dos casos, rumo à morte. Esses transportes não eram incidentes isolados, eram parte de uma logística meticulosamente planejada pelo regime nazista. Horários rigorosos, tabelas de chegada e partida, registros detalhados de passageiros, tudo transformado em um processo administrativo de extermínio. Cada vagão superlotado, cada viagem de horas ou dias era um passo a mais em um sistema desumano, onde números substituíam rostos e burocracia substituía compaixão. É difícil imaginar a experiência dessas pessoas: famílias separadas, crianças chorando, idosos cansados demais para suportar a viagem. Muitos não sabiam para onde estavam sendo levados, mas pressentiam o pior. A tensão, o medo e a desesperança se espalhavam como uma sombra dentro desses trens. E é aqui que surge uma reflexão perturbadora. A eficiência burocrática do Holocausto permitiu que um dos maiores crimes da história humana fosse executado quase como uma operação logística, sem hesitação moral por parte de quem estava no comando. Isso nos força a pensar como a desumanização sistemática pode transformar o ato de matar em rotina administrativa. Queremos ouvir você. Como você se sente ao imaginar pessoas sendo transportadas assim, sem esperança e sem informação? Você acredita que a burocracia pode ser tão perigosa quanto a violência direta? O que podemos aprender hoje sobre a importância de questionar ordens e sistemas que desumanizam Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec e Chelmno? Quando ouvimos nomes como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec e Chelmno, estamos diante de lembranças que carregam o peso mais sombrio da história da humanidade. Esses campos de extermínio não foram apenas lugares físicos, mas verdadeiros símbolos do ódio sistemático, da brutalidade organizada e da perda de milhões de vidas. Cada um deles possui sua própria história, mas todos compartilham uma característica horrível: transformaram seres humanos em números, emoções em estatísticas e vida em morte planejada. Auschwitz, o mais conhecido, não foi apenas um campo de concentração, tornou-se o maior símbolo do genocídio nazista. Ali, famílias inteiras foram separadas, milhares morreram em câmaras de gás e muitos outros sucumbiram à fome, doenças e experimentos cruéis. Mas Auschwitz também é lembrado por histórias de resistência e coragem, daqueles que, mesmo em meio ao terror absoluto, encontraram formas de preservar a dignidade humana. Treblinka e Sobibor foram projetados para matar rapidamente.
Ao contrário de Auschwitz, que combinava trabalho forçado com extermínio, nesses campos o destino era quase sempre imediato. Os prisioneiros eram enviados para a morte assim que chegavam. Eles representam a face mais direta do Holocausto, onde o assassinato em massa se tornou uma máquina de eficiência horrível. Majdanek e Belzec também testemunharam deportações em massa e assassinatos sistemáticos. Majdanek era um campo multifuncional, mas suas execuções, fome e doenças mostravam que o objetivo era a destruição da vida. Belzec, pouco conhecido fora da história especializada, tornou-se uma engrenagem da morte, onde milhares de judeus e outros grupos perseguidos desapareceram sem deixar vestígios. Chelmno, o primeiro campo de extermínio nazista, introduziu métodos cruéis de assassinato em grande escala. Ali foram testadas técnicas que seriam depois aplicadas em outros campos. É impossível estudar Chelmno sem sentir a frieza da máquina de morte planejada e a brutalidade da ideologia que permitiu que tais crimes acontecessem. Ao refletirmos sobre esses lugares, não podemos deixar de questionar como o ser humano foi capaz de criar sistemas tão meticulosamente cruéis. Como foi possível que tanta indiferença, ódio e burocracia transformassem cidades inteiras em cenários de morte? Como é possível hoje preservar a memória dessas tragédias sem que elas se tornem apenas páginas frias de um livro de história? Queremos ouvir você. Qual desses campos mais te marcou e por quê? Você já visitou algum memorial ou museu que conte a história desses lugares? Como foi a experiência? O que você acha que podemos fazer hoje para educar novas gerações sobre a importância de nunca esquecer? Como podemos transformar a memória do Holocausto em um compromisso real contra o ódio, a intolerância e o preconceito? Comentar, refletir e compartilhar essas histórias é uma forma de resistência. Cada relato preservado, cada memória contada, é uma forma de honrar aqueles que sofreram e de reafirmar que não podemos permitir que algo assim aconteça novamente. Ao compartilhar suas opiniões e experiências, você ajuda a manter viva a memória do Holocausto, lembrando que essas tragédias não são apenas números, mas milhões de vidas interrompidas de maneira brutal. Se você sente que esse tema precisa ser mais discutido, curta, compartilhe e marque alguém para que juntos possamos refletir sobre a importância de lembrar para não repetir. Cada comentário, cada reflexão é um passo para transformar memória em ação e tragédia em aprendizado. As câmaras de gás e os crematórios. É difícil imaginar a realidade daqueles lugares. Pessoas arrancadas de suas casas, separadas de suas famílias, privadas de sua dignidade e, por fim, levadas a um destino final impensável. Cada vítima tinha uma história, uma vida cheia de esperanças e expectativas que foi brutalmente interrompida. Cada corpo queimado nos crematórios era um lembrete cruel da indiferença do mundo diante do sofrimento quando o preconceito e o ódio se tornam normas. Mas refletir sobre isso não é apenas sentir tristeza ou horror, é também um chamado à consciência. Nos confronta com perguntas difíceis, como permitir que tais atrocidades aconteçam. Quantas vezes ignoramos sinais de ódio crescente, de discriminação e intolerância em nossa sociedade atual? E, acima de tudo, o que podemos fazer para que isso nunca mais se repita? O Holocausto nos ensina sobre responsabilidade coletiva. Ensina que o silêncio diante da injustiça pode ser tão perigoso quanto a própria violência. Ensina que a memória é uma arma contra a repetição do passado. Ensina que, para honrar as vítimas, precisamos falar sobre elas, educar as novas gerações e confrontar o ódio em todas as suas formas. Queremos ouvir você. Quando pensa nas câmaras de gás e nos crematórios, quais sentimentos surgem em você? Como você acha que podemos usar essa memória para construir uma sociedade mais justa, solidária e humana? Você acredita que a história está sendo suficientemente ensinada hoje para que jovens compreendam a gravidade do Holocausto? Que lições individuais você acha que cada um de nós pode aplicar na vida diária para combater preconceito e intolerância? A rotina dentro dos campos.
Fome, trabalho e desumanização dentro dos campos de concentração, a rotina diária era marcada por uma violência silenciosa e sistemática que destruía não apenas corpos, mas também a dignidade humana. Os prisioneiros viviam sob condições extremas, a fome constante corroía seus corpos, o trabalho forçado exaure seus músculos e a desumanização cotidiana arrancava qualquer resquício de esperança. Imagine acordar todas as manhãs sem saber se você verá o fim do dia. O café da manhã, quando existia, era mínimo e insuficiente para sustentar um corpo submetido a jornadas extenuantes. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar em condições impossíveis, muitas vezes em construções, fábricas ou campos, carregando cargas pesadas sob supervisão cruel e punições severas. Cada tarefa era uma batalha entre a vida e a morte, e a exaustão física era apenas parte da tortura. A psicológica vinha em forma de humilhações, medo constante e perda de identidade. A desumanização era sistemática. Os prisioneiros eram tratados como números, privados de nomes, família e qualquer traço de humanidade. Cada rotina, desde a chamada matinal até a contagem à noite, reforçava o poder absoluto do opressor sobre a vida dos indivíduos. A privação de comida, os castigos arbitrários, o frio intenso, a sujeira e a doença eram instrumentos de controle e destruição. Mesmo pequenos gestos de solidariedade entre prisioneiros se tornavam atos de resistência silenciosa, pequenos sinais de humanidade tentando sobreviver em um ambiente que parecia querer apagá-la por completo. É impossível imaginar a dimensão do sofrimento vivido diariamente, mas é justamente por isso que devemos refletir, lembrar e discutir. O que mais te choca nessa rotina de desumanização? Você consegue imaginar como seria sobreviver a um dia nesses campos? Já leu ou ouviu relatos que te marcaram profundamente sobre essa experiência? Compartilhe nos comentários sua visão, suas reflexões ou mesmo perguntas que surgiram enquanto assistia. Ao discutirmos, lembramos daqueles que sofreram e mantemos viva a memória de um período que jamais deve se repetir. O papel dos capos e a hierarquia do desespero. Você já ouviu falar dos capos? Durante o Holocausto, em muitos campos de concentração, eles eram prisioneiros escolhidos para vigiar outros prisioneiros. Mas a história deles não é tão simples quanto parece. A primeira coisa que precisamos entender é que os capos existiam dentro de um sistema de opressão absoluto, onde cada decisão poderia significar vida ou morte, não apenas para eles, mas para todos ao redor. O papel dos capos nos força a encarar uma pergunta desconfortável: o que acontece quando a sobrevivência entra em conflito com a ética? Eles eram vítimas ou algozes? Sobreviventes estratégicos ou cúmplices de atrocidades? A resposta não é simples, porque a verdade é que em uma situação extrema, os limites entre certo e errado se tornam extremamente tênues. Dentro desse sistema cruel, criava-se o que podemos chamar de hierarquia do desespero. Em cima da pirâmide estavam os guardas, detentores de poder absoluto, capazes de decidir quem vivia ou morria. Abaixo, os capos, prisioneiros que recebiam privilégios mínimos em troca de vigiar outros prisioneiros. E no fundo, todos os outros, vivendo sob medo constante e tentando sobreviver. É uma hierarquia onde o poder e o desespero se misturam. Imagine a pressão psicológica. Você é constantemente observado, ameaçado e, ao mesmo tempo, precisa impor regras a quem antes eram seus iguais, seus companheiros de sofrimento. A cada escolha, um dilema moral. Um capo podia punir outro prisioneiro para garantir seu próprio sobrevivimento ou tentar resistir e arriscar tudo. E aqui entra a questão mais dolorosa. Até que ponto a sobrevivência justifica a violência contra os outros? É fácil julgar do lado de fora, mas a história nos obriga a olhar para o dilema humano. Alguns capos se tornaram brutais, abusando de seu poder, enquanto outros tentaram agir com humanidade dentro do caos. Mas todos, sem exceção, estavam presos na mesma hierarquia do desespero.
Agora quero que você pense comigo. Se você estivesse em uma situação assim, você conseguiria manter sua humanidade? Ou a pressão de sobreviver te faria cruzar limites que você nunca imaginou? É impossível não sentir desconforto ao refletir sobre essas questões, mas é exatamente esse desconforto que nos ensina algo profundo sobre a condição humana. E não é só história. Essas perguntas nos alcançam hoje, onde há sistemas de opressão, desigualdade extrema ou mesmo situações de sobrevivência extrema, vemos ecos dessa hierarquia do desespero, o que nos leva a perguntar, o que nos torna humanos em situações de desumanidade extrema, e eu quero ouvir a sua opinião. Se você estivesse no lugar de um capo, o que faria? É possível julgar alguém que foi colocado nessa situação. A sobrevivência pode ser considerada uma justificativa moral. Existe diferença entre culpa e responsabilidade em um cenário de opressão extrema. Deixe sua resposta nos comentários, mesmo que seja difícil de digerir. Não existem respostas fáceis aqui, apenas reflexões que podem mudar a forma como olhamos para a história e para nós mesmos. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa pensar sobre moralidade, escolhas extremas e a complexidade do ser humano. Vamos abrir esse debate juntos, porque só questionando conseguimos entender de verdade a força e a fragilidade da natureza humana. Judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, deficientes. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas foram perseguidas, humilhadas e assassinadas simplesmente por serem quem eram. Entre elas estavam judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos e pessoas com deficiência. Cada um desses grupos sofreu um destino cruel nos campos de concentração, e cada vida perdida representa um universo de sonhos, medos, alegrias e esperanças que jamais serão recuperados. Imagine um mundo em que apenas nascer com certas características tornasse sua existência uma ameaça para os outros. Imagine acordar todos os dias com medo, sabendo que suas crenças, seu amor ou mesmo sua condição física poderiam ser motivo para ser levado embora, sem direito à defesa, sem direito à vida. Imagine ver vizinhos, amigos e familiares desaparecerem silenciosamente, deixando apenas um vazio que ninguém poderia preencher. Os judeus foram caçados por sua fé e cultura. Famílias inteiras foram separadas, crianças arrancadas dos braços de suas mães, casas destruídas e histórias apagadas. Cada rosto desaparecido tinha uma história, cada vida uma identidade única, mas no regime nazista tudo isso foi reduzido a números, a registros frios e impessoais. Os ciganos, com suas tradições e modos de vida, foram considerados indesejáveis. Foram deportados, torturados, e quase toda a sua cultura correu o risco de desaparecer. Homens, mulheres e crianças foram vítimas de preconceito e ódio apenas por existir de maneira diferente da norma que o regime tentava impor. Os homossexuais sofreram perseguição silenciosa e brutal. Ser quem amavam ou sentir o que sentiam era crime. Muitos foram enviados a campos de concentração, submetidos a trabalhos forçados, tortura e experimentos desumanos. Cada ato de amor reprimido, cada afeto negado era tratado como ameaça à sociedade e a punição era a morte. Os prisioneiros políticos eram aqueles que ousaram pensar diferente, questionar a tirania, lutar por justiça. Ideias não combinavam com o regime nazista e a coragem de se posicionar se transformava em sentença de vida ou morte. Suas vozes foram silenciadas, mas a luta deles permanece como lembrança de que o pensamento crítico e a coragem são armas que nunca devem ser apagadas. E os deficientes, aqueles considerados incapazes ou improdutivos, foram vítimas de uma lógica perversa de eugenia. Crianças e adultos foram assassinados simplesmente por nascerem diferentes, por precisarem de cuidados ou por existirem fora de um padrão de perfeição imposto pelo ódio. Essas histórias não são apenas números em livros de história. São vidas com nomes, risos, lágrimas, medos e sonhos. São pessoas que tinham amigos, famílias, planos e paixões reduzidas a estatísticas por um regime que negava a humanidade. Agora quero que você imagine como seria caminhar por um campo de concentração, sentindo frio, fome, medo constante, sem saber se veria o sol amanhã.
Como seria ouvir gritos de dor ao redor e não poder fazer nada para ajudar? Como seria perder tudo e ainda assim tentar manter a esperança viva? Essas reflexões não são apenas um exercício de empatia. Elas são um lembrete urgente de que o ódio, o preconceito e a intolerância podem se transformar em tragédias inimagináveis se não forem combatidos. E é aqui que você entra. O que você sente ao ler ou ouvir sobre essas histórias? Como podemos, no nosso dia a dia, lutar contra o preconceito e proteger os direitos de todos? Qual história ou grupo de vítimas mais toca você e por quê? Crianças nos campos, a inocência aniquilada todos os dias em muitos cantos do mundo, crianças acordam antes do sol nascer. Elas não correm para a escola, não correm para brincar com amigos, não sentem a alegria simples de rir sem preocupações. Elas caminham para os campos, carregam ferramentas pesadas, enfrentam o calor, a chuva, a exaustão física e muitas vezes a exploração de quem deveria protegê-las. Elas trabalham para ajudar suas famílias, para garantir que haja comida na mesa. Mas o preço é alto demais, a perda da infância, dos sonhos, da inocência. Cada sacrifício diário esmaga a leveza de ser criança. Cada dia no campo, cada gota de suor, cada dor silenciosa é uma página arrancada de uma história que ainda deveria ser escrita com brincadeiras, aprendizado e descobertas. Pense por um instante como é perder sua inocência antes mesmo de entendê-la, como é trocar risadas e livros por cansaço e responsabilidade. Como é crescer vendo o mundo pelo olhar de um adulto, quando tudo que você deveria ver são cores, jogos e possibilidades infinitas de sonhar. E ainda assim, essas crianças continuam. Invisíveis para muitos, esquecidas por quase todos, silenciadas pela indiferença de uma sociedade que prefere não ver. Elas seguem caminhando, enfrentando dias longos, jornadas que ferem corpo e mente, mas continuam sorrindo quando podem, continuando a sonhar, mesmo que em segredo, em pequenos instantes roubados da vida que lhes foi tomada. Isso nos força a pensar que sociedade estamos construindo se permitimos que crianças percam a infância assim, como podemos olhar para elas e não sentir dor. O que cada um de nós pode fazer para mudar essa realidade, e não é apenas sobre compaixão, é sobre justiça, é sobre ação, porque enquanto fechamos os olhos, enquanto ignoramos essas vidas, estamos permitindo que uma geração inteira perca o que é de mais precioso, a chance de ser criança. Pergunte-se, você gostaria de viver essa vida? Você gostaria de trabalhar enquanto seus amigos brincam? Você conseguiria sonhar sob o peso da responsabilidade de sustentar uma família antes de saber ler ou escrever? Nós não podemos mudar o passado dessas crianças, mas podemos influenciar o futuro. Podemos nos unir, falar, comentar, compartilhar, exigir mudanças. Cada voz importa, cada gesto conta. Cada comentário neste vídeo pode inspirar alguém a agir, a perceber que não estamos diante de estatísticas, mas de vidas humanas, de sonhos roubados, de sorrisos silenciados. Quero ouvir você. Qual é a sua reação ao ver que crianças ainda enfrentam jornadas tão duras? O que você faria se pudesse mudar apenas uma coisa nesse cenário? Como podemos garantir que elas tenham direito à infância, à educação, à esperança? Não deixe este vídeo passar em silêncio. Comente, reflita, compartilhe. Cada comentário é uma forma de dizer: eu vi, eu me importo. Eu não vou fechar os olhos. A infância não pode ser vendida ao trabalho. A inocência não pode ser aniquilada. O mundo precisa abrir os olhos para essas crianças. Porque se nós não fizermos algo agora, quem fará? Não se contente em sentir pena, não se contente em assistir. É hora de agir, é hora de transformar indignação em ação, silêncio em voz e lágrimas em força. Cada palavra sua importa, cada ato seu pode mudar vidas. Essas crianças têm direito a sonhos, têm direito a brincadeiras. Têm direito a uma vida que lhes permita crescer com esperança e não apenas com sobrevivência. E nós temos a obrigação moral de garantir isso. Revoltas nos guetos e nos campos, Varsóvia, Sobibor, Treblinka. Quando pensamos no Holocausto, muitas vezes a nossa mente vai direto para os números. Milhões de vidas perdidas, campos de concentração e deportações. Mas por trás de cada estatística existe uma história humana, cheia de dor, mas também de coragem e resistência.
Hoje vamos falar sobre algo que poucas pessoas conhecem: as revoltas nos guetos e nos campos de extermínio, momentos de coragem extrema em que judeus, apesar do medo e da opressão, decidiram lutar pela própria vida. No gueto de Varsóvia, em 1943, a situação era desesperadora. Pessoas viviam amontoadas em ruas sujas, passavam fome, enfrentavam doenças e eram constantemente deportadas para campos de extermínio. Mesmo assim, homens e mulheres, jovens e idosos se organizaram secretamente. Eles construíram armas improvisadas, criaram planos de ataque e decidiram enfrentar os nazistas. A levante do gueto de Varsóvia durou semanas, mostrando ao mundo que, mesmo sob condições inumanas, a esperança e a coragem não podiam ser totalmente esmagadas. Apesar de muitas mortes, essa revolta se tornou símbolo de resistência e inspiração para gerações futuras. Mas a resistência não ficou limitada aos guetos. Nos campos de extermínio, como Sobibor e Treblinka, prisioneiros também encontraram forças para lutar. Em Sobibor, em 1943, um grupo de prisioneiros planejou uma fuga em massa. Eles estudaram cuidadosamente a rotina dos guardas, planejaram o ataque e conseguiram escapar dezenas de pessoas. Muitos foram recapturados, mas a audácia dessa ação ficou registrada como um dos maiores atos de coragem do Holocausto. Em Treblinka, os prisioneiros também se rebelaram. Apesar da vigilância extrema e das punições cruéis, organizaram uma revolta que destruiu partes do campo e permitiu que dezenas de pessoas escapassem. Esses atos nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano é capaz de resistir, de lutar por dignidade e liberdade. Mas essas histórias nos fazem refletir profundamente. Elas nos lembram que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Elas nos desafiam a pensar sobre resistência, o que significa resistir quando tudo parece perdido. Como a força de um grupo de pessoas pode desafiar sistemas de opressão aparentemente invencíveis. E agora queremos ouvir você. Qual dessas histórias de revolta mais te emocionou? Varsóvia, Sobibor ou Treblinka? Por que você acha que essas ações individuais e coletivas mudaram a forma como o mundo enxergou os judeus durante a guerra? Se estivesse em uma situação extrema como essa, você acha que conseguiria resistir ou fugir? O que essas histórias de coragem nos ensinam sobre o que é ser humano? Como podemos aplicar essas lições de coragem e resistência em nossa vida hoje, mesmo sem enfrentar situações de guerra extrema? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Queremos criar um espaço de reflexão, onde possamos discutir como o espírito humano pode resistir e lutar mesmo nos momentos mais impossíveis. Lembre-se, não é apenas sobre lembrarmos o passado, mas sobre aprendermos com ele, sobre nos inspirarmos na coragem de quem lutou contra a opressão mesmo quando tudo parecia perdido, o heroísmo silencioso dos que ajudaram a salvar vidas. Quando pensamos nos campos de concentração, é quase impossível imaginar o terror, a fome e o desespero que tomavam conta da vida de milhares de pessoas. Mas mesmo nesse cenário de horror absoluto, existiam aqueles que escolhiam o caminho da humanidade. Homens e mulheres comuns, às vezes vizinhos, colegas de trabalho ou desconhecidos, que arriscavam tudo para salvar vidas. Esses heróis silenciosos não buscavam fama nem reconhecimento. Eles agiam movidos apenas por uma força poderosa, a compaixão. Imagine-se vivendo sob vigilância constante, cercado de guardas armados, sentindo fome, frio e medo, e ainda assim encontrar coragem para estender a mão a alguém que poderia não sobreviver sem você. Cada gesto de ajuda era uma decisão de vida ou morte. Um pedaço de pão escondido, um cobertor compartilhado, um aviso sussurrado sobre perigos iminentes. Pequenas ações que significavam tudo para quem estava à beira do fim. Esses atos de heroísmo silencioso mostram que a coragem não precisa ser grandiosa ou chamativa. Às vezes, a verdadeira bravura está no simples ato de escolher o bem quando tudo ao redor parece perdido. Eles nos lembram de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a humanidade pode brilhar.
e hoje queremos ouvir você. Se estivesse em uma situação tão extrema, conseguiria escolher a vida do outro acima da sua própria segurança. Você conhece histórias de pessoas que arriscaram tudo para ajudar alguém, mesmo sem reconhecimento. Como podemos trazer essa coragem e empatia para o nosso dia a dia em situações menores, mas ainda assim significativas? Esses heróis silenciosos nos ensinam algo profundo, que a bondade pode ser revolucionária. Que mesmo quando tudo parece perdido, um gesto humano pode salvar vidas, trazer esperança e inspirar gerações. Se você já ouviu ou conhece histórias como essa, compartilhe nos comentários. Conte sobre aquele momento em que alguém fez a diferença na sua vida ou na vida de outros. Vamos criar juntos um espaço de memória, reflexão e inspiração, onde possamos celebrar a coragem discreta que muda o mundo. Lembre-se, cada comentário, cada história compartilhada mantém viva a memória desses heróis silenciosos. Eles podem ter agido no anonimato, mas seu impacto é eterno. E agora pense, quantos heróis silenciosos ainda existem ao nosso redor em nossa própria vida cotidiana, aguardando apenas uma oportunidade de estender a mão. A força da fé e da identidade em meio à destruição. Imagine estar em um lugar onde toda esperança parece perdida. Um lugar onde a fome, o frio e a brutalidade são parte da rotina diária. Esse lugar existiu e se chamava campo de concentração. No meio de tanto sofrimento, muitos prisioneiros encontraram algo que nem as condições mais desumanas conseguiam apagar: a fé e a identidade. A fé, seja religiosa, espiritual ou até na simples crença na sobrevivência, foi uma força invisível que manteve milhões de pessoas de pé. Há relatos de judeus rezando em silêncio, de prisioneiros escondendo símbolos de suas culturas, mantendo tradições familiares e ensinando crianças a ler e escrever, mesmo quando cada gesto de humanidade era castigado. Esses pequenos atos de resistência não eram apenas sobre sobreviver fisicamente, eram uma afirmação da própria existência e da dignidade diante da morte. A identidade também se manteve como um escudo invisível contra a tentativa de desumanização. Ao manter a língua, os costumes, as histórias e a memória de sua origem, os prisioneiros criavam uma barreira contra a completa anulação de quem eram. Cada música cantada, cada palavra escrita e cada lembrança contada era um ato de coragem. Era como se dissesse: vocês podem nos torturar, nos matar, mas nunca apagarão quem somos. Agora quero que você pense como você teria reagido em uma situação assim. Teria conseguido manter a fé ou a identidade viva em meio ao terror absoluto? Quais histórias de coragem e resistência humana mais te inspiram? Conta para a gente nos comentários. A força da fé e da identidade nos campos de concentração nos ensina algo crucial. A humanidade não é apenas sobre sobreviver, mas sobre continuar a ser humano, mesmo quando tudo ao redor tenta destruir essa essência. E essa lição é mais relevante hoje do que nunca, nos lembrando de valorizar nossa liberdade, nossa cultura e nossas crenças. Se você se emociona com histórias de resistência humana e fé inabalável, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Queremos saber qual ato de coragem te tocou mais: a chegada dos soviéticos e aliados, o choque do mundo. Quando os primeiros soldados soviéticos e aliados chegaram aos campos de concentração, o mundo não estava preparado para o que veria. Não se tratava apenas da libertação física dos sobreviventes. Era um encontro com uma dimensão de crueldade e sofrimento que parecia impossível de compreender. O horror estava presente em cada detalhe, nas pilhas de corpos, nas marcas de tortura, nas memórias vivas daqueles que conseguiram sobreviver. Era um retrato da humanidade em sua forma mais sombria, e ainda assim havia resiliência, esperança e histórias que precisavam ser contadas. Imagine o choque daqueles soldados, homens e mulheres que haviam enfrentado batalhas e horror da guerra, e que de repente se deparavam com algo que transcendia tudo o que conheciam. Imagine abrir os portões de Auschwitz ou Dachau, ou chegar a Treblinka e ser confrontado com a evidência concreta do ódio sistematizado, do genocídio planejado, da destruição de vidas inocentes.
Para eles, para o mundo, foi um despertar brutal. O horror não cabia em palavras, não havia como processá-lo de forma imediata. E pense nos sobreviventes, pessoas que carregavam marcas profundas no corpo e na alma. Crianças que perderam famílias inteiras, mulheres que viram seus entes queridos serem assassinados diante de seus olhos, homens que resistiram à fome, tortura e doenças, apenas para enfrentar o mundo que agora precisava ouvir suas histórias. Cada olhar era um testemunho silencioso da dor, da perda e, paradoxalmente, da força da vida. Quando as imagens e relatos chegaram ao mundo, o choque foi global. O que parecia impossível tornou-se uma realidade incontestável. A capacidade do ser humano de cometer crueldade e a necessidade urgente de lembrar, refletir e ensinar. Ninguém podia ignorar, ninguém podia dizer isso não aconteceu. Cada fotografia, cada carta, cada relato oral se tornou uma prova de que a indiferença diante do ódio tem consequências devastadoras. Hoje, décadas depois, somos confrontados com a mesma pergunta. Aprendemos alguma coisa? Estamos realmente vigilantes contra o ódio, a intolerância e a desumanização? Ou repetimos, de formas diferentes, os mesmos erros do passado? O que significa viver em um mundo que foi testemunha de tanta dor e, ainda assim, precisa continuar lutando para lembrar e ensinar? Comente abaixo qual história de sobrevivente mais te impactou e por quê. Você acredita que o mundo realmente aprendeu algo com o Holocausto? Como podemos transmitir essas memórias às novas gerações sem banalizar a dor? Como reagiríamos se estivéssemos no lugar desses soldados ou dessas vítimas? O choque do mundo não é apenas história, é um alerta constante. Cada reflexão, cada comentário ajuda a manter viva a memória daqueles que não puderam mais falar. Não podemos nos esquecer e não devemos permitir que ninguém esqueça. Este é o momento de olhar para o passado com coragem, aprender com ele e garantir que a humanidade não repita seus erros. Porque o verdadeiro horror não está apenas nos campos de concentração, mas na indiferença, na falta de empatia, na incapacidade de agir. A memória daqueles que sofreram é um chamado. Devemos falar, refletir, ensinar e nunca nos calar diante da injustiça. O trauma dos libertos e a dificuldade de recomeçar. Libertar-se dos campos de concentração não significava liberdade completa. Para os sobreviventes do Holocausto, a liberdade física era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa e dolorosa: reconstruir a própria vida em meio à devastação emocional e social. Muitos chegavam aos lugares de refúgio sem familiares, amigos ou qualquer pertencimento. A sensação de estar vivo, quando tantos haviam morrido, gerava um peso psicológico intenso conhecido como culpa do sobrevivente. Perguntas como por que eu sobrevivi e eles não, ou o que será da minha vida agora, acompanhavam cada passo desses indivíduos. O trauma vivido nos campos deixava marcas profundas na mente e no corpo. Pesadelos constantes, insônia, ansiedade, depressão, fobias e sentimentos de desamparo tornavam o cotidiano exaustivo. Cada lembrança, mesmo involuntária, podia desencadear dor, choro ou paralisia emocional. Alguns sobreviventes relatavam que, mesmo anos depois, ainda podiam sentir o cheiro da fumaça, ouvir os gritos, sentir a fome e o frio, como se os horrores nunca tivessem realmente acabado. A reintegração à sociedade era outro enorme desafio. Muitos chegavam a países ou cidades onde ninguém compreendia o que haviam passado. A indiferença ou o silêncio das pessoas ao redor aumentava a sensação de isolamento. Alguns enfrentaram preconceito ou burocracias que dificultavam o acesso a trabalho, abrigo ou documentação. Recuperar a autonomia, reconstruir a identidade e aprender a confiar novamente nas pessoas exigia uma força extraordinária, que muitos precisaram desenvolver aos poucos, um passo de cada vez. Além disso, havia o desafio de reconstruir vínculos afetivos. A perda da família, amigos e comunidade deixava lacunas imensas na vida emocional dos libertos. Muitos precisaram criar novas formas de amor e confiança, enquanto carregavam memórias dolorosas de traumas passados.
Para alguns, a busca por sentido incluía contar suas histórias, escrever memórias ou se engajar em causas de preservação da memória do Holocausto, na tentativa de transformar a dor em legado. É impossível medir a verdadeira dimensão do sofrimento pós-libertação. Mas refletir sobre isso é essencial para entendermos que sobreviver não é apenas escapar da morte física, mas também enfrentar a morte emocional que quase destruiu a humanidade de cada um. A luta dos sobreviventes nos lembra que o ser humano possui uma capacidade incrível de resiliência, mas também que a memória e a empatia são fundamentais para que histórias como essas nunca se repitam. E você? Como você acha que alguém consegue lidar com traumas tão profundos sem apoio adequado? Qual seria o papel da sociedade em ajudar pessoas que passaram por experiências traumáticas extremas? Você acredita que as histórias dos sobreviventes ainda podem nos ensinar algo sobre humanidade e empatia? Como transformar o sofrimento em aprendizado sem esquecer o que aconteceu? Compartilhe seu comentário. Cada reflexão ajuda a manter viva a memória daqueles que sofreram e a reforçar a importância de nunca esquecer. Vamos juntos honrar a força, a coragem e a resiliência de quem sobreviveu ao inimaginável, o Tribunal de Nuremberg e os crimes contra a humanidade. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com a magnitude das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Milhões de pessoas haviam sido assassinadas, deportadas ou escravizadas simplesmente por sua origem, religião ou opinião política. Frente a essa realidade chocante, surgiu uma pergunta fundamental: como levar à justiça aqueles responsáveis por crimes tão graves e generalizados? A resposta veio através do Tribunal de Nuremberg, o primeiro grande julgamento internacional da história. Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, líderes de 4 potências aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, organizaram julgamentos em Nuremberg, na Alemanha, contra os principais líderes do regime nazista. O objetivo não era apenas punir os criminosos, mas também estabelecer um precedente para a justiça internacional, mostrando que crimes de grande magnitude não poderiam permanecer impunes. Durante esses julgamentos, emergiu o conceito de crimes contra a humanidade. Mas o que isso significa exatamente? Crimes contra a humanidade são atos cometidos contra grupos civis de forma sistemática ou generalizada, incluindo assassinato, extermínio, escravidão, deportação e perseguição motivada por razões políticas, raciais ou religiosas. Pela primeira vez, líderes não podiam alegar que estavam apenas seguindo ordens. A responsabilidade pessoal era clara e inegável. Os réus incluíam algumas das figuras mais conhecidas do regime nazista, como Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e Albert Speer. Cada um enfrentou acusações que variavam entre crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Alguns foram condenados à morte por enforcamento, outros a longas penas de prisão. Esses julgamentos foram complexos, pois não se tratava apenas de provar atos individuais, mas também de compreender a estrutura de um regime responsável por horrores em larga escala. Um aspecto importante do Tribunal de Nuremberg foi o seu impacto duradouro. Ele criou um modelo jurídico internacional que serviria de base para tribunais posteriores, como os de Ruanda e da ex-Iugoslávia, além de inspirar a criação do Tribunal Penal Internacional. A mensagem era clara: líderes e governos poderiam ser responsabilizados por crimes graves e o mundo não fecharia os olhos diante de atrocidades cometidas contra a humanidade. No entanto, o tribunal também gerou debates que permanecem até hoje. Por exemplo, será que a justiça internacional consegue ser completamente imparcial quando são apenas os perdedores de uma guerra que são julgados? Ou será que a existência do tribunal já é, por si só, uma vitória moral da humanidade, mesmo que imperfeita? Essas questões continuam provocando reflexões sobre ética, justiça e memória histórica.
O legado do Tribunal de Nuremberg vai além da punição individual de criminosos. Ele nos lembra que o respeito aos direitos humanos não é apenas uma questão local ou nacional, mas uma obrigação global. Que cada cidadão e cada governo tem a responsabilidade de garantir que atrocidades como as da Segunda Guerra Mundial nunca se repitam. Agora eu quero ouvir de você. Se você estivesse no lugar dos juízes de Nuremberg, como julgaria líderes que cometeram crimes contra a humanidade? Você acredita que a justiça internacional moderna é suficiente para lidar com crimes semelhantes hoje? Qual lição mais importante podemos tirar desse episódio para o mundo atual? Deixe seus comentários abaixo e participe dessa reflexão, e porque entender a história e aprender com ela é a forma mais poderosa de evitar que se repita. Como pessoas comuns se tornaram executores da barbárie, você já se perguntou como pessoas aparentemente comuns se tornaram executores da barbárie durante o Holocausto? Não foram apenas líderes fanáticos ou militares de alta patente que cometeram essas atrocidades. Homens e mulheres normais, vizinhos, professores, motoristas, enfermeiros, funcionários de escritórios, até jovens recém-saídos da escola, participaram de um sistema que resultou na morte de milhões de pessoas. É difícil imaginar como alguém comum poderia atravessar a linha entre a humanidade e a monstruosidade, mas a história mostra que fatores sociais, psicológicos e culturais podem levar qualquer pessoa a atos impensáveis. Um dos elementos mais poderosos foi a obediência à autoridade. Experimentos modernos, como o de Milgram, demonstram que pessoas tendem a seguir ordens mesmo quando sabem que essas ações causam dor a outros seres humanos. No contexto do Holocausto, a rígida hierarquia militar, o medo de punições severas e a pressão para cumprir ordens criaram uma situação em que indivíduos poderiam cometer crimes hediondos sem se questionarem profundamente. Muitos não se viam como autores da violência, mas apenas como peças de uma engrenagem, e isso os tornou perigosos. Outro fator central foi a desumanização sistemática das vítimas. Judeus, ciganos, deficientes e outros grupos foram retratados como inferiores, subhumanos, inimigos do Estado. A propaganda nazista funcionava como um veneno, pintava pessoas como ameaças, como pragas que precisavam ser eliminadas. Quando alguém é desumanizado dessa forma, é mais fácil para o ser humano justificar a violência contra ele. Cada vítima passa a ser vista não como pessoa, mas como um problema a ser resolvido. Além disso, a pressão social e a conformidade desempenharam um papel crucial. Ninguém quer se sentir excluído ou ser rotulado como fraco ou traidor. Muitos participaram de atrocidades apenas para se encaixar, para proteger seus empregos ou para manter a aparência de normalidade. A força do grupo, o desejo de aceitação e o medo da reprovação social se mostraram tão poderosos quanto o medo da autoridade. Outro aspecto sombrio foi a gradualidade das atrocidades. As ações de crueldade não começaram imediatamente com execuções em massa. Primeiro vieram pequenas medidas, segregação, humilhações públicas, trabalhos forçados. Cada passo parecia apenas mais um trabalho, apenas uma ordem a cumprir. Com o tempo, essa rotina de pequenas violências preparou o terreno para crimes impensáveis, tornando o extraordinário, o genocídio, quase normal para quem participava. Tudo isso nos leva a refletir sobre uma pergunta inquietante. Até que ponto qualquer pessoa poderia se tornar cúmplice de atrocidades sob certas condições? Estudar o Holocausto não é para julgar, mas para compreender os mecanismos da obediência cega, da desumanização e da conformidade social. É um alerta para que nunca nos deixemos enganar por propaganda, medo ou pressão do grupo. A linha entre a moralidade e a crueldade pode ser mais tênue do que imaginamos, e apenas a consciência e a empatia podem nos ajudar a atravessá-la sem perder nossa humanidade. Agora quero ouvir você. Você acredita que qualquer pessoa, em determinadas circunstâncias, poderia se tornar cúmplice de uma atrocidade em massa? O que teria feito se estivesse vivendo naquele período sombrio?
Você enxerga sinais de desumanização na sociedade atual que possam nos alertar para o perigo de repetirmos erros do passado? Como podemos ensinar as próximas gerações a reconhecer a linha entre a obediência e a ética? Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e participe dessa conversa essencial. O Holocausto não é apenas uma história do passado, ele é um espelho que nos força a encarar quem somos e o que podemos nos tornar. A importância da memória e dos museus do Holocausto. Você já parou para pensar por que lembramos do Holocausto? Porque mesmo décadas depois, continuamos visitando museus, assistindo a documentários e estudando relatos de sobreviventes. O Holocausto não é apenas uma página da história, é um alerta permanente sobre até onde o ódio, o preconceito e a indiferença podem nos levar. É sobre o que pode acontecer quando a intolerância é ignorada, quando a humanidade falha em proteger a dignidade de cada indivíduo. Os museus do Holocausto não são apenas lugares de memória, eles são espaços vivos de reflexão. Cada fotografia, cada documento, cada testemunho é um convite a pensar quem eram essas pessoas, que sonhos tinham, que medos enfrentaram e, mais importante, eles nos lembram que a história não é algo distante. Ela continua viva no ódio que ainda existe hoje, nas injustiças que vemos ao nosso redor. Cada visita a um museu é uma oportunidade de confrontar nossa própria responsabilidade como cidadãos do mundo. Agora quero ouvir você. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando pensa no Holocausto? Você já visitou um museu ou uma exposição que mudou a forma como vê a história? Escreva nos comentários, compartilhe sua experiência. Suas palavras podem inspirar outros a refletirem também. Não se trata apenas de números, embora milhões de vidas tenham sido perdidas. Trata-se de pessoas reais, com histórias, famílias, sonhos e medos. Sobreviventes que carregam cicatrizes profundas, mas que dedicam suas vidas a contar suas histórias para que ninguém esqueça. Eles nos ensinam que lembrar é um ato de coragem e que cada memória preservada é uma barreira contra o esquecimento. Se você pudesse conversar com um sobrevivente do Holocausto, o que perguntaria? Como acha que essas histórias podem mudar a forma como vivemos hoje? Comente abaixo, vamos iniciar essa conversa juntos. O impacto do Holocausto na criação de Israel e nos direitos humanos. Você já parou para pensar como um dos períodos mais sombrios da história humana acabou moldando o mundo que conhecemos hoje? O Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, não foi apenas um capítulo de horror. Ele teve impactos profundos que ainda reverberam no presente, especialmente na criação do Estado de Israel e no fortalecimento dos direitos humanos globais. Durante o Holocausto, vimos até onde o ódio e a intolerância podem chegar quando a indiferença e o preconceito são alimentados pelo poder político. Famílias inteiras foram dizimadas, culturas foram destruídas e o mundo inteiro se chocou diante de tamanha barbárie. Mas do meio dessa tragédia nasceu um movimento internacional que mudou o mapa político e social do século XX. A criação do Estado de Israel em 1948 não aconteceu em um vácuo. Milhares de sobreviventes do Holocausto precisavam de um lugar seguro, um lar onde pudessem reconstruir suas vidas. O sofrimento indescritível vivido por judeus na Europa impulsionou a comunidade internacional a apoiar a fundação de Israel como um refúgio seguro. Sem o Holocausto, talvez o mundo tivesse reagido de forma muito diferente à necessidade de um Estado judeu. Mas o impacto do Holocausto não se limitou à geopolítica. Ele também foi um divisor de águas na maneira como o mundo enxerga os direitos humanos. A criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, foi diretamente influenciada pela revelação das atrocidades nazistas. Palavras como dignidade, liberdade e direitos inalienáveis ganharam peso real, porque o mundo percebeu que tolerar o ódio e a discriminação podia levar à destruição em massa. Agora eu quero ouvir de vocês, como vocês acham que a memória do Holocausto ainda influencia a política mundial hoje.
Vocês acham que os direitos humanos estariam tão consolidados se não tivéssemos testemunhado essa tragédia? E sobre Israel, vocês acreditam que a criação do país poderia ter acontecido de outra forma sem o Holocausto? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos criar um espaço para refletirmos juntos sobre história, justiça e memória. Porque entender o passado é essencial para construir um futuro onde tragédias como o Holocausto nunca mais se repitam. O alerta permanente contra novos genocídios e intolerâncias. Você já parou para pensar no que significa realmente viver em liberdade? Em um mundo marcado por conflitos, ódios e preconceitos, a liberdade de cada um de nós muitas vezes depende da memória do que aconteceu antes. É por isso que precisamos de um alerta permanente contra genocídios e intolerâncias. Não podemos permitir que histórias de dor e destruição se repitam, e isso exige mais do que lembrança, exige ação, reflexão e diálogo. Quantos genocídios já marcaram a história da humanidade? Quantos grupos foram perseguidos por sua etnia, religião, opinião ou identidade? E quantas vezes a humanidade fechou os olhos, acreditando que não seria conosco? A verdade é dura, o ódio cresce quando o silêncio se instala. Cada ato de intolerância que ignoramos hoje pode se transformar em uma tragédia amanhã. Por isso, este vídeo não é apenas para assistir e passar adiante. Ele é um convite à ação, à reflexão e ao debate. Eu quero saber de você. Como podemos, na nossa vida diária, combater a intolerância e o preconceito? Que lições da história ainda podemos aplicar hoje para evitar tragédias humanas? Você já presenciou situações de intolerância que poderiam ter sido evitadas se mais pessoas tivessem agido? Comente abaixo suas ideias, experiências e reflexões. Vamos transformar este espaço em um lugar de diálogo consciente, onde a memória e a empatia sejam nossas ferramentas mais poderosas contra o ódio. Lembre-se, a memória salva vidas e cada comentário aqui ajuda a manter o alerta aceso. Não é apenas sobre o passado, é sobre proteger o futuro. Se você acredita que a luta contra a intolerância é urgente, curta, compartilhe e participe da conversa. Cada voz importa, cada reflexão faz diferença. Não espere que o mundo mude sozinho. A mudança começa em cada um de nós.